Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Studio. Mas isso tem saída? A moda como arte. É das telas em branco e das criações únicas que nasce a moda. Ora cíclica, ora disruptiva, ora reconfortante. E talvez seja neste conforto que o nosso convidado desta semana vive. No conforto de quem encontra em si espaço para criar algo para o outro. Esta semana, no Mas Isso Tem Saída, recebemos o Filipe Santana. Muito bem-vindo. Obrigado. Super poético. Foi poético, não foi? Esta coisa de transformar a moda em poesia. Arte. Porque é arte. Claro que é arte. Assim, eu estive em duas faculdades diferentes em que uma assumiam como arte e outra assumiam como design. Ou seja, em que design é uma coisa e tu, enquanto designer, não te assumes como artista, e se tu és designer tens que fazer um determinado produto e esse produto tem que vender. Portanto, o teu objetivo não é seres artista, é fazeres um produto que tenhas consumidores que procurem essa necessidade. Mas pode compreender o quê? Que produtos? Por exemplo, desde que as mulheres começaram a usar calças e já não tens mulheres a usar vestidos todos os dias, hoje em dia. Mas achas que boca de sino não é arte? Não, acho que foi uma necessidade que foi criada depois das tendências serem lançadas e as próprias pessoas sentem a necessidade de as comprar, ou seja, quanto mais vês, mais tu vais querer comprar. Portanto, eu acho que aqui estão os designers para criar essa... Eles ao mesmo tempo criam a necessidade no consumidor, sim, mas ao mesmo tempo também as dão, ou seja, também as produzem mais e mais e mais para comatar essa falta de produto no mercado. Eu penso imenso como arte, mesmo. Aliás, quando eu vejo um desfile, eu considero que está a arte a passar-nos em frente dos olhos. Exato. Depois também tens esse lado da moda e do design, não é? Porque podemos assumir isso também como arte e tanto nos desfiles temos desfiles de alta costura como temos desfiles de pronto a vestir, e eu acho que isso também é um bocado a diferença que há no mundo da moda em relação às marcas de luxo, em que tens desfiles com dois segmentos completamente diferentes e muitas vezes também são para públicos diferentes, ou seja, tu podes estar a comprar a mesma marca e são dois tipos de produto completamente diferentes. Tipo, se tiveres alta costura da Fendi ou da Versace e depois tiveres um pronto a vestir, acabam por ser também targets diferentes, tipos de produto diferentes e preços completamente diferentes. E há sempre um desses, normalmente a alta costura, que é aquele que nós estamos a ver o desfile e parece que ninguém vai vestir isto. Exato, não é? exato. Mas é isso também, eu comecei a perceber mais quando já estava na faculdade, ou seja, essas coisas de alta costura normalmente são muito usadas tanto para... É um bocado mais para o meio artístico, ou seja, por exemplo, se estiveres a ver um Met Gala ou se estiveres a ver... prémios. Exato, tipo editoriais da Vogue ou da Elle ou coisas do género, se estiveres a ver videoclipes tipo de artistas pop ou de rappers, é um bocado mais por aí também. Okay. E depois o pronto a vestir é mais aquilo que as pessoas consomem no dia-a-dia. Eu nunca tinha pensado no estar a pensar, no estar a criar logo para editoriais. Sim. Isso é engraçado. Ou seja, imagina, tu crias para chocar e para as pessoas falarem de ti e para teres um boom de press e teres tipo toda a gente em cima de ti, oh meu Deus, ele fez isto. Às vezes nem precisa ser necessariamente tipo incrível, mas choca, e é esse tipo efeito de choque que as marcas e os designers querem fazer com desfiles e não propriamente vender aquilo que estão a mostrar. E tu, esse efeito de choque foi o que te atraiu? Ou consegues ir mais atrás e pensar qual é que foi o momento em que quiseste design, em que foi a moda que te chamou? Não, imagina, eu comecei um bocado completamente fora daquilo que todos os meus colegas à partida desejavam a ir para design de moda na faculdade, como licenciatura mesmo. Eu já tinha trabalhado numa marca de sportswear antes de ir para a faculdade. Eu acho que foi um bocado isso que fez com que, ou seja, eu sentisse que mesmo antes de escolher uma licenciatura já tinha um bocado um know-how, por muito que seja pequeno, numa determinada área, que sabia que queria design, mas ainda não tinha muito bem a certeza do que ramo do design é que eu queria seguir. Mas eu acho que, ou seja, essa experiência que eu tive nessa marca fez com que eu pensasse, ok, ou seja, já tenho uma mínima experiência aqui, já tenho um know-how um bocadinho melhor, se calhar já me vou desenvolver numa licenciatura, se calhar já vou estar um bocadinho mais à frente dos meus possíveis colegas, sabes?
Então pensei, pá, porque não? E foi um bocado à descoberta, tipo, completamente sem nenhuma expectativa daquilo que ia fazer, daquilo que ia ter. Zero expectativas de desfiles, de vestir celebridades, pá, não tinha nada disso. Não era o luxo, nem as luzes que te atraíam. Exato, nem Até sequer porque tinha do essa sítio noção. onde nasces, tu eras ginasta, de ginástica acrobática. Exatamente. Aliás, foste campeão nacional, participaste também em campeonatos tanto na Europa como no mundo. Exato, não foi? campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, sim. Eras de que clube? É assim, eu já passei por 2 clubes em competição. Estive no Dramático de Cascais. Sim. E depois, mais tarde, fui para o Ginásio Clube Português, Ok. o GCP, aqui em Lisboa. Sim. E pronto, e foi aí que eu também tive mais resultados, porque também já estava num escalão mais alto, já estava completamente na seleção nacional, tipo, sempre que estive lá, estava sempre na seleção nacional, porque ia sempre aos campeonatos desses anos. E pronto, já fazia exercícios mais difíceis também e coisas mais complicadas, porque também a idade assim o exigia. E também exigia tanto campeonato que se fizesse imensos fatos, não é? Porque depois havia fatos para esquemas diferentes. Exato. E de onde é que vem a ideia? Porque isto é que eu acho curioso, não é? A ideia de, ok, então vou ser eu a fazer. É assim, imagina, na ginástica, não sei se é em todas as disciplinas da ginástica em Portugal, mas nós na acrobática, pelo menos, tínhamos muito... como precisávamos estar sempre a fazer fatos, e muitas vezes não eram os treinadores que faziam, dependia um bocado do clube em que tu andavas também, porque nestes dois... um deles, normalmente são sempre, ou seja, os ginastas que fazem ou pedem alguém para fazer, ou seja, não tens ninguém dos treinadores que faça, pelo menos na minha altura eu não tinha. E na altura não havia, ou seja, tu não tens uma marca em que te faça um fato para ir a uma competição, porque imagina, aquilo tem que ser tudo à tua medida e à medida das pessoas que estão a fazer contigo, porque não é um desporto individual. Exatamente. Ou seja, fazes sempre em pares, trios ou quadras, que são grupos de 4 pessoas. Portanto, tem que ser uma coisa completamente à medida para cada uma dessas pessoas, igual, cravejado a cristais Swarovski, ou seja, não é barato e tem que ser tudo feito à mão. Exatamente. Depois muitos deles são pintados, depois varia um bocado do escalão em que tu estás, ou seja, quanto mais alto for o teu escalão, também mais elaborado normalmente é o teu fato, porque, ou seja, os fatos que tu usavas também dependiam um bocado do teu valor enquanto ginasta. Não sei se isso é bom ou é mau, e mas era um bocado que podias isso. Contribuir para também entrar com designs que podiam sobressair esse valor e também causar uma impressão no júri diferente, não é? Sim, imagina, o primeiro, eu tinha, já não sei, tinha 14, 15 anos quando fiz o meu primeiro fato. E eu lembro-me que depois usei logo num campeonato do mundo, em Orlando, as pessoas adoraram, não sei o quê. E depois a partir daí comecei a fazer mais para mim e depois tive colegas meus que me pediam, faz-me um, também quero, são muito loucos, são muito giros, não sei o quê. Eu comecei a fazer para pessoas assim, mas fazia uns desenhos num papelzinho A4 com os lápis de cor e enviava, mas depois era giro porque, pronto, depois aquilo era feito em costureiras, tipo zero fábrica, era tudo completamente personalizado, tudo feito à medida, íamos lá ao ginásio tirar as medidas todas e não sei o quê. E depois ver aqueles desenhos que tu fazias tipo meio a gozar, tipo teres as pessoas vestidas com aquilo, a ir a campeonatos, exato, e tirarem fotografias nos pódios e não sei o quê, era incrível. Eu comecei a ter um bocado esse bichinho e depois comecei a fazer mais e mais. Depois comecei a trabalhar nessa tal marca, porque comecei a fazer também mesmo os meus próprios, ou seja, passei não só do desenho, porque eram caríssimos também, porque eu cheguei a um nível em que cada fato era para custar acima de 500 euros, ou seja, exato, cada um, e era de 500 para cima, percebes? Portanto, imagina, eu comecei eu próprio também... alta costura do GCP. Exato, é um bocado. E eu próprio comecei a, não, isto é caríssimo e não sei o quê. E depois, por acaso, tive um ano em que estava tipo, ok, vou para a faculdade, não vou. Depois estive a fazer melhorias porque não queria ir já para a faculdade, ou seja, tipo, eu queria acabar a minha carreira enquanto ginasta como deve ser. Sim. E ter tempo para isso e depois ir para a faculdade. E sabias que acabaria com que idade? Com 19, porque depois ia para sénior e a miúda com quem eu fazia ginástica, que é a Marta, ou seja,
é um desporto muito complicado porque tu tens que estar dentro dos escalões, tens que ter um intervalo de idades, ou seja, o nosso intervalo era 13-19, mas depois quando tu ias para sénior, eu já tinha que ir para sénior obrigatoriamente no ano a seguir e ela não tinha idade mínima para ser sénior, porque era muito nova. Ou seja, isto era muito complicado também e nós não podíamos continuar juntos, eu não tinha mais ninguém com quem quisesse ficar e que sentisse que tinha possibilidades de ser uma coisa decente para ser sénior e ir a campeonatos do mundo, campeonatos da Europa à mesma. E pronto, e lá está, e depois já estava na idade de ir para a faculdade, pá, e então foi o melhor que fiz. Então tu pensaste, vou terminar isto bem, aproveitar isto porque não vai voltar, isto era garantido, não voltava atrás, não é? Portanto, mas vale aproveitar isto com calma e bem, e só depois disso então ir para a faculdade. Exato, porque eu também queria aproveitar a faculdade ao máximo. Sim. Tipo, ir às festas todas. Sim, para quê estar a fazer umas coisas em cima queria. umas das outras quando, sei lá, nós tiramos uma licenciatura e se for pela ordem normal das coisas acaba-se com 21 anos e o que é que se é com 21 anos, não é? Exato. Não há tempo, esperar um ano, 2. Sim. Opa, imagina, eu se entrasse na faculdade nesse ano também, eu quase não ia às aulas, porque eu faltava imenso às aulas, como é Tinhas treinado todos os dias? Imagina, eu no GCP treinava 6 dias por semana, das 4h30 às 9h30, ou seja, o único dia que eu não treinava era ao sábado. Uau. E depois às vezes dependia, e depois quando estávamos prestes a ter competições importantes, treinávamos 2 vezes por dia, ou seja, tínhamos bidiários. Ou seja, e para nós, eu lembro-me perfeitamente para nós ter férias, para nós ter feriados e não sei o que, era horrível, porque nós sabíamos que íamos passar o dia inteiro no ginásio, porque era sempre assim, ou seja, havia um feriado, tu ias para lá de manhã à noite. E pá, eu lembro dos meus colegas, exato, os meus colegas todos e não sei o que, meu Deus, feriado, e pá, eu, ai, que seca, feriado. Mas pronto, mas valia a pena mas sim, valia a pena quando ias a campeonatos, depois tinhas, conhecias imensa gente, de países diferentes, estabelecias relações com culturas diferentes também, pá, era super giro, e teres isso desde muito novo, ou seja, não esperares pela faculdade e não sei o quê, ou mais tarde, para teres essas experiências acho que são tão enriquecedoras quando és uma criança ainda, basicamente. E quando entras para design, já vais completamente focado, até porque já tens uma experiência, já trabalhaste, já houve alguns anos à volta de design, já sabes mais ou menos o que esperar de algumas coisas e também há uma expectativa. Essa expectativa foi preenchida? Opa, imagina, eu vou-te ser muito sincero, eu ia com zero expectativa. Não ias com expectativa? Zero expectativa, imagina, eu estava super indeciso honestamente estava super indeciso entre moda e interiores. Isto foi um bocado ignorância minha naquela altura, em que simplesmente sabia que tinha colegas minhas que já tinham estado na faculdade onde eu tirei a minha licenciatura e pensei, esta é a faculdade que pode oferecer design em Portugal, em Lisboa, porque eu não queria estar a sair de Lisboa. Estas são as oportunidades que eu tenho aqui, é aquilo que eu vou escolher, ou seja, só meti cursos naquela faculdade. Na faculdade de arquitetura. Exato. Meti os cursos todos daquela faculdade, mas eu sabia que ia entrar em design de moda e foi a primeira opção que eu pus. Mas tive durante muito tempo, do primeiro ano, mesmo a pensar, será que é isto que eu quero? Tipo, será que é mesmo aqui que eu quero estar? Será que é isto que eu quero fazer da minha vida? Porque eu já tinha imensas colegas que sabiam costurar e não sei. Depois imagina, o curso tem partes muito práticas de costura e não sei o quê. E quando eu comecei a perceber o que é que ia ser a minha lista de material para a faculdade, eu fiquei, que é isto? Isto não é só ter ideias, isto afinal também é cozer. Isto não é só desenhar, e o que eu gostava era desenhar e fazer e as coisas apareciam feitas, estás a ver? Tipo, não sabia como é que apareciam, mas eu desenhava, dava a alguém e aquilo... Há bocado o teu fascínio era esse, era ter desenhado coisas numa folha A4 e elas aparecerem vestidas. E aparecerem, exatamente, e era isso que eu achava que ia acontecer, percebes? Depois começarem, parecia que estava numa fábrica, sabes? Tipo, nós tínhamos ou seja, a faculdade tem um ateliê onde tens milhões de máquinas de costura e tu tens aulas em que tens que aprender a costurar. E isso faz parte da vida de um designer, como é óbvio. Mas eu não estava à espera disso, ou seja, eu ia com zero expectativas daquilo que ia ser, zero aquela ideia, como estás a falar há bocado, de vestir celebridades e de fazer aquelas coisas completamente extravagantes. Exatamente. E de fazer design de moda enquanto arte. Aquilo que eu fazia também não era uma coisa que as pessoas usassem no dia-a-dia, não é? Era uma coisa muito específica, para um público-alvo muito específico, mas também não era aquilo que eu muitas vezes fui incentivado a fazer na faculdade. Mas overall gostei,
Gostei também porque também não tive só numa faculdade, também fiz Erasmus. Em Milão? Exatamente. Deve ser para a cidade mais disputada, não? Ou uma das mais disputadas. É mais, porque... Portanto, design de moda, Milão. Exato. Imagina, nós não temos assim tantos acordos com a nossa faculdade para capitais da moda, ou seja, temos capitais da moda Nova Iorque, Londres, Paris e Milão. E Milão é a única capital de moda que nós temos que tenha o programa Erasmus como parceria. Portanto, era a que toda a gente queria ir, só havia 4 vagas e pronto, eu felizmente fui uma dessas 4. E depois em Milão, em Milão é engraçado porque tu estás em design de moda em Lisboa e depois em Milão é muito mais voltado para a joalharia e para os acessórios, não é? Sim, porque imagina, em Portugal o curso que eu fiz é fashion design, ou seja, é um bocado de tudo, estás a ver? Tipo, tu não te centras nem em menswear, nem em womenswear, nem em jewelry, ou seja, tens uma cadeira disto, uma cadeira daquilo, mas o que eu senti na Faculdade de Arquitetura é que é muito mais ligado para a moda de senhora. Mas em Milão, nós no 3º ano temos a possibilidade de escolher uma espécie de major naquilo que tu, ou seja, tens 3 opções, tens knitwear, que é basicamente malhas, tens jewelry and accessories e ainda tens fashion design, que é um bocado mais centrado em sportswear e casual. E eu decidi, quer experimentar uma coisa diferente, uma coisa nova, exato. Claro. Tinha tido uma cadeira de design de acessórios na faculdade no 2º ano, e decidi apostar nisso porque senti que era uma coisa que eu gostava imenso e porque, não sei, acho que tinha mais criatividade em termos de fazer acessórios do que propriamente roupa e sentia que consumia mais um bocado disso. O que é que tu retiraste da experiência lá? Porque há sempre esta conversa da importância do ir para fora e, sei lá, nós pensamos em moda e há claramente coisas a acontecer em Portugal, mas pensamos em capitais da moda e Lisboa não nos vem à cabeça automaticamente, não é? Exato. Não sei, esta ideia da internacionalização foi algo que já te chamava antes, que tu achas que é essencial para alguém que estuda moda? O que é que tu retiras, assim, de... Sim, imagina, eu já queria, imagina, eu desde que estava para aí no 3º ciclo secundário que eu sabia que queria fazer Erasmus, independentemente da área em que tivesse, para o país que fosse, eu sabia que queria fazer Erasmus porque tinha primos que já tinham feito, e queria mesmo fazer, portanto era uma coisa que eu tinha muito presente na minha cabeça, e sim, design de moda é um curso que eu acho que todos são importantes, teres essa experiência de estudares fora, de perceberes como é que outra faculdade aborda se calhar os mesmos assuntos de maneiras diferentes, mas eu acho que principalmente em design de moda é super importante, principalmente se tiveres a oportunidade de ir para uma capital da moda, não é? Claro. Porque depois, se calhar... Até para consumir a cultura do sítio, não é? Exato, se calhar também és visto de outra maneira, até a tua maneira de vestir acaba por mudar. Eu quando fui para lá vestia-me de uma determinada maneira e hoje em dia acho que me visto completamente diferente. Quer dizer, completamente diferente também não, mas eu acho que absorvi um bocado essa cultura italiana porque principalmente Milão é onde se faz mais roupa de homem, ou seja, é a melhor cidade, tipo a capital de moda para tu aprenderes menswear. E eu fiquei-me um bocado mais nisso e tentar fazer um bocado mais acessórios tanto para homem como uma coisa que fosse mais unissexo e mais universal, tipo no gender, do que propriamente uma coisa muito específica para mulher, aquelas mulheres completamente sem se conseguirem respirar naqueles mega decotes, mini saias mega curtas, sabes? Que às vezes as pessoas têm ideia da moda que é isso. Não é. E não tem de ser desconforto. Exato. E não tem que ser desconforto todo e não tem que ser tipo só glam e fashion e tipo coisas completamente para runway e para red carpet. Tipo, não tem que ser isso. Tu quando vens para Portugal trazes muito disso, de certeza, não é? Muito do que aprendeste em Itália. E depois é curioso porque tu terminas, depois no 3º ano, terminas o curso e o curso termina com um projeto final. Exato. Certo? E um projeto final em que entre licenciatura e mestrado há 2 grupos ou são pessoas individuais? O projeto é em grupo ou individual? Imagina, depende um bocado do ano em questão, pelo menos na minha faculdade, mas o meu ano, o que nós fizemos foi um projeto final de grupo, éramos 4 ao todo, e acabámos por fazer menswear, porque não era uma coisa que nos ensinassem propriamente na faculdade, mas nós decidimos um bocado autodidatas fazer uma coleção de homem porque sentíamos que fazia falta e também tínhamos professores a dizer
pá, alguém tem que fazer, porque senão só vamos ter coleções de senhora, então acabámos de fazer de homem, e depois mais tarde fomos também selecionados para apresentar a nossa coleção no Portugal Fashion. E aí foi uma sensação de Conseguimos, conseguimos. Exato, foi muito bom. E de reconhecimento, não é? Porque conseguir vocês já tinham conseguido, não é? A partir do momento em que acontece, sim, exato, conseguiram, mas há um reconhecimento dos pares e de quem vos avalia para entrar no Portugal Fashion. Isso deve ter sido incrível. Exatamente. Foi uma professora da nossa faculdade que nos, ou seja, propôs a nossa coleção ao Conselho de Portugal Fashion. Portugal Fashion disse que sim, ok, aceitou, e pronto, e fomos nós, e foi mais uma pessoa de mestrado com uma coleção individual. E depois aquilo teve um buzz giro até, não vou dizer que tivemos um buzz gigante, porque também não demos continuidade, não temos uma marca estabelecida aos 4, foi uma coleção colaborativa que aconteceu naquela altura e pronto, não demos continuidade a mais coleções. Mas acho que valeu imensa pena. Entretanto, tivemos também imensos stylists e fotógrafos a quererem mais tarde peças para fotografar, o que é sempre bom. Incrível. O que é sempre Parabéns, exato, incrível, exato. Sim. É sempre bom. E basicamente isto. Já não sei se estou a divagar demasiado. Não estás a divagar nada. Eu acho que o facto de nós também sermos reconhecidos, e tu já tinhas sido reconhecido no segundo ano, quando ganhaste um prémio em Londres. Exato. Aliás, foste receber esse prémio em Londres. Era um prémio baseado em quê? Imagina, aquilo eram os Professional Clothing Awards, e ou seja, esse concurso consistia num projeto tanto homem e mulher. Depois eles lá escolhiam aquele outfit que tu tinhas que produzir mesmo. Sim. Fazias as duas propostas em projeto digital e enviavas para lá. Mas tinha, agora não me lembro ao certo as nomenclaturas de tudo, mas sei que tinhas 3 opções dentro da roupa de trabalho profissional. Sim. Ou seja, era PPE, que era Professional Protective Equipment, acho eu, ou seja, as pessoas de era bombeiros, fardas, não é? Exato, era tudo fardamentos, bombeiros. Depois tinhas uma coisa mais corporate, por exemplo, pessoas que trabalham no banco, esse tipo de fardamento. E eu sei que fiz o meu projeto era para ser implementado em ginásios e em centros de CrossFit, e era basicamente para treinadores, ou seja, um bocado também com a minha experiência exato, da ginástica também e enquanto atleta, e fui buscar um bocado isso. Fiz entrevistas com treinadores, com colegas meus e não sei o quê, para perceber as necessidades também desse público-alvo em questão, e usei, e o prémio que eu recebi era o YKK Award, que o YKK é uma marca de fechos, e pronto, e usei os fechos da YKK de uma maneira que eles acharam inovadora e criativa, e pronto, e lá está. Depois mais tarde recebi esse prémio e fui a Londres aos Awards receber o prémio. Receber o prémio, exato. E portanto há uns incentivos ao longo do curso, e há um Erasmus, há um desfile, há este prémio, e portanto junta-se aqui uma quantidade de fatores que fazem com que tu de certeza estivesse ansioso pelo que vinha a seguir. O que vinha a seguir era necessariamente uma parfois, ou seja, era um sonho, era uma coisa que tu querias muito para ti. Ok, imagina, na altura foi bastante, e também tive um bocado de sorte, porque na altura eu ainda estava a acabar a faculdade, e foi aí que uma amiga minha, através do LinkedIn, me mandou: estão à procura, não sei o quê, envia o teu currículo, envia aquilo que tiveres, e tenta a tua sorte. E eu estava a morrer com esta questão toda do projeto final e da coleção que nós tínhamos que entregar, e nós morríamos porque além disso tínhamos todas as outras cadeiras para fazer. Exatamente, porque havia um curso para acabar. Exato, é que imagina, isso faz parte do curso, mas tu não tens propriamente horas da tua carga horária enquanto aluno da faculdade para fazer essas coisas. Portanto, ou seja, é tudo extra, mas faz parte, mas é tudo extra. Exatamente. Ou seja, é um acumular de coisas gigante, e pronto, nós tínhamos todas as cadeiras teóricas, trabalhos para entregar, e depois em cursos mais práticos e de artes, eu acho que quem me está a ouvir sabe, e é tudo muito para o final do semestre, sabes? Ou seja, é tudo, tudo para entregar no final. Ou seja, todas as cadeiras têm um projeto final que só entregas no fim. E ok, tens que estar a trabalhar durante esse tempo, mas
aquilo que te vai fazer não dormir durante dias e dias são esses projetos finais todos. Pá, nós temos uma coleção final para entregar por cima disso tudo, 100 horas para propriamente trabalhar durante as supostas aulas, é super complicado. E pronto, eu comecei a fazer a minha candidatura para a Refá e ainda estava nessa fase, ou seja, com tudo para acabar, coleção final para entregar, que nós tivemos a fazer até ao último minuto das peças entrarem em desfile. Exato, a acabar coisas, mas é normal isto acontecer. Mas é a impressão que se tem, não é? Estar ali, só aquilo que sim, exato, imagina, não somos os únicos, nem vamos ser os últimos no mundo a quem isto acontece. Mas pronto, mas foi uma fase mesmo exaustiva para mim, essa altura, porque pá, cheguei a fazer diretas de 3 dias seguidos, estar a conduzir para casa de Lisboa até Cascais, tipo, quase a dormir no carro, e já tive, isto é horrível de se dizer, mas tipo, ia tendo um acidente porque estava podre, tipo, dormia se fosse preciso. No 4º dia, eu fiquei mesmo 3 dias sem dormir nada, só cafés. Cafés, Red Bull, Coca-Cola, tudo. Pá, parecia uns homens. No último dia tive que ligar a uns amigos meus para me irem buscar à faculdade, para me trazerem para casa e deixarem lá o carro. Porque senão eu tinha certeza que ia dar porcaria e vim a viagem inteira a dormir. Mas isto para dizer que, ou seja, converteu-se na entrada na Parrefá. Sim, exato, não esperei propriamente aquele gap que as pessoas pensam, ok, agora vou tirar umas férias e depois é que vou procurar trabalho. Pá, eu podia ter feito isso, mas aquilo aconteceu. Depois, imagina, enviei as coisas, enviei o meu currículo, enviei o meu portfólio, enviei essas coisas todas, recebi um feedback positivo de uma pessoa dos recursos humanos, tive uma primeira reunião, não sei o quê. Depois pediram-me para fazer um projeto, ou seja, e foi esse projeto que me consumiu ao mesmo tempo que me dava a consumir com as outras coisas todas. E era um projeto que não se demorava propriamente pouco tempo, tinha que fazer uma coleção só para a empresa de 10 modelos diferentes com fichas técnicas e era demasiado. Não era demasiada coisa se eu não tivesse a fazer nada, sabes? Mas como eu tinha tanta coisa ao mesmo tempo, ter mais aquilo, exatamente. Pá, foi mesmo exaustivo. Uma altura completamente. Exato. O fecho do ciclo foi um fecho de um ciclo notório. Pá, e depois eles também tinham muita urgência que eu fosse logo trabalhar porque precisavam, porque depois as pessoas iam para férias e não sei o quê, precisavam de alguém que fosse para lá direto. Ou seja, eu tive 2 semanas de férias a tratar de burocracias, a tratar de casas no Porto e a tratar de montes de coisas em que basicamente saí da faculdade, apresentei, não sei o quê, fui para o Porto, comecei a trabalhar e pronto. E agora é que com esta questão toda da pandemia, mal ou bem, consigo respirar um bocadinho mais, mas pronto. Agora, trabalhar como freelancer é um sítio onde tu te sentes bem, porque há muito este estigma que pode ou não ser verdadeiro, tem situações em que sim, tem situações em que não, em que o freelancing muitas vezes é uma maneira de se aproveitar ou de haver empresas ou pessoas que se aproveitam de talentos, não é? Tu sentes isto ou sentes que é uma oportunidade para trabalhar com, já trabalhaste com a Bershka, com a Pull&Bear neste momento, com a Bishop Rigid, portanto, há aqui uma quantidade de oportunidades que tu tens que se estivesse na Parrefá não trabalharias com estas marcas. Tu vês o copo meio cheio ou meio vazio? Imagina, depende um bocado daquilo que tu queres na tua vida no momento. Imagina, eu posso dizer que já trabalhei com essas marcas, ok, mas também na Parrefá tinha uma coisa segura, ou seja, era um trabalho das 9 às 6, que nem sempre era das 9 às 6, como é óbvio, mas dá-te uma determinada segurança teres um trabalho fixo e receberes aquele dinheiro certo ao final do mês. Obviamente, como freelancer tens um bocado mais de liberdade. É bom por causa desta situação toda de pandemia, porque foi isso também que eu fiquei, ok, vou tentar, porque não? Eu tive um colega meu também que trabalhava comigo no escritório e que também me ajudou bastante nesse sentido, de começar a trabalhar neste mundo de freelancer, que era completamente novo para mim. Sim. Ou seja, numa coisa mais a sério, trabalhar com marcas grandes e fazer projetos que sejam vendidos em massa e não coisas mais personalizadas, que também é ótimo, mas que são mundos completamente diferentes. Mas lá está, mas são coisas que dependem um bocado da tua base de clientes, dependem um bocado das margens que te dão ou não, daquilo que tu consegues, seja discutir em termos de preços, claro, com os clientes. Portanto, depende um bocado sempre. Tu podes ter fases com muito mais trabalho, fases com muito menos trabalho. É bom porque podes fazer um bocado mais ou menos em qualquer lado, mas também é chato porque tens que estar sempre com o telefone ligado,
seja, imagina, eu trabalhava muito mais ao fim de semana do que durante a semana, e às vezes, tipo, eu tinha amigos meus que queriam combinar coisas ao fim de semana e eu tinha que ficar em casa a trabalhar. Isso também é super chato, não teres, tipo, os teus horários estabelecidos e teres que estar sempre, basicamente, à mercê daquilo que os teus clientes precisam e às horas que eles precisam, e tu ficas um bocado, ok, mas eu não tinha planeado trabalhar a estas horas, não tinha planeado trabalhar hoje, e estão-te a pedir coisas, estão-te a mandar e-mails a dizer, pá, urgente, tipo pedido urgente, e tu ficas tipo, ok, se eu também não responder, se eu também não enviar os projetos, também se calhar não me vai pedir mais coisas, sabes? Exato. E essa parte também é um bocado exaustivo nesse sentido. Mas pronto, mas eu acho que tens sempre os prós e os contras dos dois lados. Claro. E depende um bocado daquilo que tu também estás a viver no momento, e eu honestamente neste momento não me importo de trabalhar a partir de casa, porque é sempre um bocado mais seguro e mais prático, porque também trabalho com marcas que não estão estabelecidas em Portugal, não é? Portanto, o facto de ter que fazer uma mudança um bocado mais drástica do que ir daqui para o Porto, em relação a mudar de país, e ter todos esses problemas agora em contexto de pandemia, também era muito mais chato e difícil, e fazer isto a partir de casa também é um bocado mais simples. Olha, nós estamos mesmo a chegar ao final. Eu gostava de perguntar o que é que tu dirias a alguém que neste momento quer tirar design de moda, que está interessado em design de moda, e que te perguntava se isso tem saída. Assim, eu acho que nós temos que ser um bocado proativos neste tipo de áreas e neste tipo de cursos, porque não é uma coisa que haja programas de trainees como há em gestão, não é? Ou seja, tu não fazes uma candidatura em fevereiro, em setembro, pronto, lá vamos nós, tipo 16 pessoas, para um programa de trainees, isso não acontece. E é uma coisa que tu tens de ter a certeza que gostas efetivamente e que estás disposto a fazer imensos sacrifícios por isso, porque senão não vale mesmo a pena, não vale. E tens que ter muita noção da realidade que é, de que muitas vezes não vais dormir, tens que ter noção de que género de empresas ou que género de estilo de vida é que tu também queres ter ou não, porque trabalhares para uma luxury brand não é a mesma coisa que trabalhares para uma fast fashion, ou trabalhares por conta própria, ou criares a tua própria marca, ou seja, são tudo coisas completamente diferentes que tu também podes fazer enquanto designer de moda. Mas pronto, eu acho que as pessoas antes, eu não fiz isso, mas tipo, eu estava zero ciente quando entrei no curso, mas eu acho que as pessoas devem informar antes de estarem no curso, e quando estão lá dentro perceberem efetivamente se é aquilo que querem, pá, porque senão não vale mesmo a pena, porque tens que ser muito proativo, ninguém te vai dar trabalho de mão beijada. É uma coisa que tipo são 7 queijos a um osso, e agora em contexto de pandemia é a mesma coisa que estás a perguntar se um DJ tem saída neste momento. Portanto, é super complicado. Entramos numa fase em que, ou seja, a produção tanto de vestuário quanto acessórios, ou seja, todo o mundo da moda enquanto negócio foi muito afetado, porque tens lojas em todos os países que estão fechadas, ou seja, mesmo que tu tenhas uma marca que esteja estabelecida em vários países, vais ter sempre quebras, porque tens países onde as tuas lojas não estão abertas e não estás a vender, e muitas das pessoas, mal ou bem, há quem compre mais online porque continua em teletrabalho e tem imenso dinheiro guardado, porque não gasta no seu dia-a-dia, não é? Mas depois também tens outras pessoas que ficaram desempregadas, não estão para gastar com esse tipo de coisas. E é um bocado, as pessoas veem a moda muitas vezes como um luxo, mesmo que seja acessível, veem como uma coisa um bocado mais supérflua e simplesmente não compram. Portanto, agora também é um momento um bocado atípico para estar a dar um bocado de conselhos nesse aspecto, mas é basicamente termos muita noção daquilo que, se é isto que queremos ou não, e lutar por conseguires alcançar os teus objetivos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo Obrigado pela conversa. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.